Você sabia que dentro da estrutura social das colônias norte-americanas existiam negros que conseguiram se inserir na elite? Wow! Eles eram chamados de crioulos atlânticos. De acordo com o historiador Ira Berlin, em seu livro Gerações de Cativeiro, eles tiveram a origem do contato entre africanos e europeus, ainda na costa africana. Os pontos de comércios atlânticos e as feitorias foram os locais que possibilitaram o surgimento desses crioulos, que depois entrarão em contato com os povos do Novo Mundo, o que irá auxiliar na construção de um tripé cultural para esses crioulos. A feitoria de Elmina foi a primeira a se destacar. Criada por portugueses em 1482 e conquistada pelos holandeses em 1637, essa feitoria possuía um grupo miscigenado de euro-africanos, sendo que esse grupo tinha familiaridade com ambas as culturas, africana e europeia. O fato de possuírem amplo conhecimento do comércio das colônias e de serem oriundos de sociedades com culturas diferentes, possibilitou aos crioulos conhecerem as leis locais do continente africano, falar diversos idiomas, vestir-se e agir aos moldes europeus. Entretanto, não significava que eram aceitos pelas pessoas desses dois mundos. Na religião, estudos mostram que os crioulos que se tornavam cristãos ou islâmicos não tinham o menor interesse de deixar a religião africana por completo. Pelo contrário, uniam ao seu panteão Jesus Cristo e Maomé. Tornar-se cristão ou islâmico poderia trazer para eles benefícios, como a bênção dos seus senhores donos de terras e comerciantes que os protegiam. Uma das características dessa nova comunidade crioula era a forma como oscilavam entre seus deuses, dependendo do local em que estavam inseridos e dos interesses que estavam em jogo. Essa maleabilidade religiosa, cultural e social que esses crioulos possuíam perante universos tão distintos não os eximia que fossem, de certa forma, excluídos dos grupos dos quais eram descendentes. Por exemplo, eram banidos pelos europeus quando a inclinação social dos crioulos era mais africana, com suas vestes e seus amuletos característicos. Eram proibidos de possuírem terras, casas ou de se casarem pelos africanos quando se inclinavam para os moldes europeus, utilizando seus crucifixos e nomes. Embora os crioulos atlânticos possuam uma grande importância como intermediários no comércio entre europeus e africanos, o fato de não pertencerem de forma identitária a estes grupos sociais, da mesma maneira que os beneficiava, também os tornava vulneráveis, e qualquer erro como dívidas, crimes e heresias, por exemplo, poderia lhes render graves problemas, como a escravidão, e depois serem enviados como mão de obra para as colônias de plantation na América. No entanto, crioulos também tiveram acesso à América não somente como escravos, mas também como articuladores do comércio, como marinheiros e intérpretes. Além disso, os crioulos também chegaram às Américas no século XVI, como acompanhantes de alguns conquistadores conhecidos como Pizarro e Cortés, mas foi por meio dos holandeses que essas pessoas tiveram mais acesso à América do Norte. Na colônia holandesa da América do Norte, chamada Nova Amsterdã, os crioulos eram mais requisitados pela Companhia das Índias Ocidentais. As habilidades que esses crioulos tinham foi de extrema importância para os proprietários de escravos das Américas no século XVII. O seu trabalho envolvia negociações com pessoas de diversos lugares do mundo e inclusive com indígenas nativos da América do Norte, além de serem familiarizados com o sistema de servidão tanto africano quanto europeu. Eles tentaram eliminar as diferenças sociais e culturais, agregando-se a organizações sociais mais importantes, o que era auxiliado com as necessidades mercantis da Holanda, pois, consequentemente, necessitavam dos crioulos no período de colonização. Em Chesapeake, houve crioulos que conseguiram a inserção social, mas não esquecendo da hierarquia social ao qual estavam presos. Por mais que continuassem no regime de escravidão, eles possuíam liberdade para adquirir terras, animais e casar-se com mulheres brancas, e até de entrarem com processos no tribunal local. Na região do Vale do Baixo Mississippi, que dava acesso às colônias francesas do Novo Mundo, a entrada de crioulos se deu da mesma forma que das outras regiões litorâneas. As relações dos crioulos nessa região também não eram diferentes das demais. Existiam possibilidades de ascensão social, bem como direitos que os amparavam diante de seus senhores, e leis para proteger os escravos dos abusos sofridos. Isso reflete em uma série de conquistas, tanto judiciais quanto pessoais, frustrando
alguns dos proprietários de Louisiana. Houve também alianças de índios com escravos africanos e, em determinado momento, a economia dos escravos se expandiu, em contraste com a economia de mercado, possibilitando que viajassem e comercializassem livremente, até o ponto de obterem propriedades, tudo mesmo que sem amparo legal em algumas situações, mas que na prática era aceito na região. Em fins do século XVII, a colônia espanhola da Flórida, com a iminente ameaça da expansão inglesa, vinda do norte para a colônia da Carolina do Sul, os proprietários de escravos aliaram-se aos crioulos do Atlântico para contornar a ameaça. No ano de 1693, a coroa espanhola ofereceu a liberdade para todos os fugitivos que se refugiaram em sua colônia e se converteram ao catolicismo. Mas, como frequentemente acontece nas relações humanas, a promessa de liberdade e proteção nem sempre era mantida. Alguns fugitivos eram vendidos para proprietários locais e outros eram mandados para a Havana. Apesar disso, a promessa de liberdade fez com que a Flórida se tornasse um atrativo para os escravos da Carolina do Sul. Depois da expansão inglesa, a organização social que os crioulos ajudaram a construir, juntamente com os espanhóis, foi praticamente deletada. Todas as habilidades desses crioulos atlânticos e suas conquistas sociais, territoriais e comerciais ofereceu perigo para o sistema escravista local da época. Olhar para a resistência crioula no período colonial nos faz fugir para distante de algo estigmatizado sobre este período. Nos faz perceber que a história não é apenas binária, servos e senhores, escravos passivos e escravizadores, mas tem muitas versões, tem muitas outras possibilidades, mesmo onde acharíamos que não poderia haver. A participação efetiva dos crioulos do Atlântico na sociedade colonial desse período nos afirma mais uma vez que a história pode e deve ir para além dos grandes homens, para além do mito de um conquistador branco, para além do olhar eurocêntrico, e que a história é feita de muitos povos, culturas e cores. Você sabia que esses povos tiveram essa tamanha importância histórica? O que podemos fazer para dar mais visibilidade a uma história que não se veja apenas de cima?